Estamos aqui no campus da Unisantos com o Gerson Ramos, dando continuidade aos programas anteriores sobre cabotagem. Realmente é um tema fascinante. Obrigado, Gerson, pela tua disponibilidade, a disposição de receber a equipe do Destaque Portuário, receber a gente para esse bate-papo. E hoje a gente vai reservar um pouco para falar de empresa brasileira de navegação, né? Porque as famosas EBNs, né? Porque são delas, né, a reserva para a exploração da cabotagem. Né? Isso. Fala um pouco aí da EBN para a gente, os registros. Sempre um prazer novamente estar no programa. Bom, a EBN ela surgiu somente decorrente de uma lei, né, para regulamentar, né, a abertura de uma empresa brasileira de navegação. E tem algumas condições, obviamente, capital mínimo, né? E dependendo da atividade da empresa, vai de 2 milhões de reais até 6 milhões de reais. Então, é um aporte assim, considerável. Não é qualquer empresa que teria condição de ser uma empresa de navegação hoje em dia. Contrastando com o passado, que, de repente, qualquer pessoa jurídica poderia, com capital mínimo, ser armador, né, dono de um navio. Sim. Mas, felizmente, isso daí, hoje em dia, já tem mais um cuidado da lei com relação a selecionar a pessoa que vai ser gestora desse ativo, né, o navio. Então, já existe um critério já financeiro de um aporte razoável, né? E depois você tem que ter também registrado no Brasil, tem que ser registrado no Brasil, né? Pessoa jurídica mesmo. Agora, a lei abre-se também para embarcações menores, obviamente. Até uma pessoa comum pode ser um armador, né? Que se chama dono de uma embarcação, ser um jet ski. Você vai fazer o registro dele, né? A habilitação lá na capitania, mas sempre focado dentro da lei. Tá? Você não pode hoje fazer coisas assim fora que não seja dessa lei. Toda embarcação, no caso, vai ter que abrir o registro dela, e isso é uma característica dos navios, das embarcações, né? Até assim, trazendo um pouquinho um lado de uma discussão, né, com relação a registro. Quem abre registro é um bem imóvel, né? Aquele registro assim, mas a embarcação, apesar de ser um bem móvel, ela é sujeita a registro, né? Então, ela também tem umas peculiaridades dos bens imóveis. Registro, hipoteca naval, então a embarcação tem muito disso. Mas esse registro é importante, né? Porque vai realmente caracterizar quem é o dono da embarcação. Sim. Você vai ali constatar através dos autos do documento que aquela embarcação pertence a um proprietário, né, devidamente habilitado até para ele responder civil e criminalmente com relação a atividade que ele vai explorar com aquela embarcação, mesmo que seja recreio, esporte, lazer ou uma atividade comercial, né? Exploração comercial. Então, a lei ela regula isso tudo, tá? Você tem que ter o registro, né? Tem que escolher um porto de registro também. Esse porto, no caso, pode ser qualquer porto nacional. A embarcação vai estar sujeita à capitania, né, de fazer a inscrição nesse porto e vai pagar até IPVA. Uma embarcação paga também o imposto sobre veículos, né, automotores, porque ela é provida de motor. Sim. Então, muitos estados dão um percentual pequeno, né, devido ao porte do navio, mas outros cobram normalmente. É um imposto como outro qualquer, né? Às vezes as pessoas se surpreendem achando que, pô, navio paga IPVA também, eu tenho um carro e pago. A finalidade é um meio, né, de exploração comercial. E o fato gerador é o motor. Né? O motor, né, quer dizer, vai ter lá a incidência do imposto. Né? E fora isso, né, habilita você a ter a regalias da bandeira brasileira, né, quando você faz a abertura da tua empresa brasileira de navegação, a regalias da empresa de ter uma tripulação brasileira, poder explorar a navegação de cabotagem, né, que a gente tem falado, e enfim, tem uma série de fatores que favorecem você, por ser uma EBN, de explorar atividade no Brasil. Tá? Agora, o registro da embarcação, aí ele é realizado perante o Tribunal Marítimo. Tribunal Marítimo, isso. A Marinha, na realidade, ela regula, né, tanto a inscrição quanto o registro, né? Sim. Então, você tem a inscrição nas capitanias e tudo, vai no porto, né, que você escolheu, o Porto de Manaus, Porto do Rio, Porto de Santos. Aí é um critério do proprietário do bem, né, mas o registro, né, dele é feito perante o tribunal justamente para poder haver essa responsabilização. Né? Alguém tem que responder por aquele bem.
móvel, imóvel, que seja, ou sui generis, né? Uhum. Como dizem, né? A definição do navio é um bem móvel, sui generis, né? Devido à condição de bem imóvel também. Sim, sim. Então, vai responder a pessoa que é proprietária e fez a inscrição e o registro da embarcação. Agora, não necessariamente a empresa brasileira de navegação ela precisa operar com um navio próprio, né? Ela pode fazer os seus afretamentos. Isso. Né? Explica para a gente um pouco sobre esses tipos de afretamento de embarcação. O afretamento se dá da necessidade, né, de você não ter a embarcação nacional. Né? Então, porque se você é uma empresa brasileira de navegação, você teria que ter uma embarcação nacional, né, construída no Brasil e tudo. Sim. Mas a partir do momento que você não tem essa condição, releva ao caso de você fazer uma compensação de tonelagem de arqueação bruta, mas pelo menos você tem que ter uma embarcação encomendada no Brasil. Um projeto aprovado, né, já em curso, e tem um acompanhamento constante, né, com relação ao desenvolvimento desse projeto. Ele não pode iniciar e parar, porque você vai trazer navios afretados, né, e aí entra o conceito do aluguel, que não é bem o termo, mas assim, para ser bem didático, né, quando você afreta um navio, você está alugando, né? Mas o termo correto é o hire, né? Em inglês, hire, né? Então, você traz essa outra embarcação estrangeira para cobrir o período que você ainda não tem a brasileira disponível. Sim. Então, você traz uma tonelagem equivalente. Sim. Se você tem em construção, vamos supor, 50 mil toneladas de arqueação bruta, você pode trazer o equivalente afretado. A 50 mil. A 50 mil para compensar. Isso é interessante, não é só o afretamento, né? Você precisa, para constituir uma EBN, você precisa comprovar a contratação da construção de navio, né? Navio, exatamente. E aí entra aquele contraponto que eu falei, né? Com relação à importação de navio, né? Ao invés de você trazer um navio afretado, você poderia comprar um navio no estrangeiro e registrar ele no Brasil, devido a essa deficiência, né, dos estaleiros nacionais. Né? Pelo menos para você poder incrementar durante um certo tempo a navegação de cabotagem, né? Modernizar ela e tudo. Mas, obviamente, depois que você consegue um ritmo constante de construção, renovação da frota, com encomendas que estão sendo entregues, efetivamente, aí você poderia inibir um pouco essa importação. Aí poderia partir para o que é hoje feito, né, que é o afretamento. Mas no afretamento, né, a gente tem a empresa brasileira de navegação como o afretador, né, ele vai tomar aquela embarcação no hire e você vai ter uma outra dono da embarcação que vai ser o fretador, né? O fretador ele vai ceder essa embarcação para o aluguel, né, para o hire. Então você tem duas figuras aí interessantes, né, na navegação. Você tem a figura do fretador, que é aquele que é o dono do navio, e ele vai dar em hire o navio para o afretador, que é quem vai tomar a embarcação e vai explorar ela. Isso se dá mediante algumas condições, né? Você tem aí alguns contratos, né? Você pode tomar um navio em hire por uma viagem apenas, né? Vai fazer um charter part, né, que chama. O instrumento do hire seria o charter part, né, que você vai ali caracterizar como que vai ser a exploração desse navio, né? Então, ou você vai tomar ele por uma viagem, que é o voyage charter, que chama. Você vai usar ele um período, ou então vai pegar assim um período longo, 1 ano, 2 anos, né? Que aí é o time charter que chama. Você vai tomar essa embarcação on hire durante um período de tempo. Ou mesmo você vai pegar essa embarcação e vai dizer, não, vou usá-la totalmente, eu não preciso que você tripule ela, não precisa de nada, eu quero somente o casco, que a gente chama de casco nu, né? Um tipo de afretamento, que você vai ter o navio e você vai explorar ele totalmente, tanto comercialmente quanto náutico, né? Assim, aspecto de você armar o navio. Você vai prover tripulante, né? Fazer todo o serviço que o dono do navio faria. Você, como afretador, você vai fazer esse papel. Então, você tem um tipo de afretamento aí, no caso, que é o casco nu, Berry Boat ou Demise, né? Charter part, que vai te remeter a essa condição, né? Então, a gente tem exemplos vários, né? Assim, tipo, no Japão, né? A gente tem um armador que chama NIK. Ele pega o navio, né? No casco nu, faz um contrato de charter part, Berry Boat, e durante 10 anos, 15 anos, ele explora. Praticamente a vida inteira do navio, ele vai explorar esse navio. Ele vai tripular, ele vai armar o navio, ele vai explorar comercialmente, porque o dono do navio, na realidade, ele não é assim, o empresário da navegação. Ele é um pool de investidores. Por exemplo, é um banco, né,
investidor, um grupo de investidores, eles se reúnem, montam aquele dinheiro, investem na construção de um navio, mas por eles não serem o especialista na atividade, eles afretam o navio, né, a casco nu para a NAK, que seria realmente o armador explorador, né, desse navio. Então, tem essas diferenças aí, os contratos. Interessante. E a legislação ela é clara, né? Ela prevê realmente afretamento a casco nu, ela dá essa definição, né? Afretamento por tempo e afretamento por viagem, né? A legislação ela é bem clara com relação a isso, né? Sim. A exploração hoje da EBNs, a maioria, o costume do tipo de afretamento, qual seria? Não, mas geralmente é um período, né? Vai ser um time charter. Time charter. Time charter para poder explorar o navio de uma forma mais, principalmente a cabotagem, né? Você não vai fazer um void charter. Então, e a gestão, né? A gestão náutica de um time charter seria do armador? Do armador original. E o EBN apenas a gestão... O EBN seria a gestão comercial. Você leva o navio para onde você quiser, você vai carregar, descarregar. Sim. Essa parte aí, né? Mas o comando seria do... O comandante, a tripulação é do armador original. Tá, em tripulação, equipagem, seria mais um afretamento a casco nu. Isso, Há essa possibilidade, né? Aí no caso do contrato de afretamento a casco nu, a EBN pode trazer um navio, né, internaliza ele e ela pode até fazer um segundo registro dele, mas esse navio vai ter que perder o registro original dele. Sim. Né, ele vem sob uma bandeira, um registro, então quando ela trouxer esse navio para explorar ele como casco nu aqui, ela vai tripular ele. Obviamente, por ela ser uma EBN, ela pode usar a tripulação brasileira, se ela quiser. Sim. A menos que ela registre um segundo bandeira brasileira, né, que seria uma outra possibilidade, né, do registro especial brasileiro, que dá algumas regalias também, de ela até colocar tripulante estrangeiro, mas não todos, o comandante permanece brasileiro, e reduzir um pouco o custo, né, dessa embarcação. Gerson, nosso tempo esgotou do primeiro bloco. A gente volta já para falar agora sobre as vantagens do modal aquaviário, né? Por que devemos cada vez mais acreditar e usar a cabotagem no Brasil. Voltamos já, não saia daí. Voltamos ao nosso bate-papo aqui com Gerson Ramos, diretamente do campus da Unisantos, da pós-graduação aqui na Avenida Carvalho de Mendonça. Gerson, fala um pouco das vantagens do modal aquaviário, da cabotagem hoje no Brasil, com relação, obviamente, ao rodoviário, que é a grande concorrência, né? Sim, o modal aquaviário, realmente, né, se você colocar ele como uma logística, né, e cálculos de custo, você vai ver que ele é o mais indicado. Não tem como comparar, né? Você tiver uma determinada partilha de carga para ser movida, você tem que analisar os custos. Então você vai ver o trecho, distância, peso da carga, né? Uma série de fatores que vão te levar a comparar. Vou levar essa carga numa distância X, né? E através do modal rodoviário, qual é o custo? Depois você vai trazendo para o ferroviário, se houver a possibilidade, né? E lá para o marítimo no final, né? Através da cabotagem. Então, se houver a possibilidade de você trazer essa carga para o marítimo, uma distância média ou longa, ele com certeza vai ser o modal mais econômico possível. E no lápis você já consegue evidenciar isso. Além do que, né, a vantagem ecológica, que o modal marítimo ele realmente é menos poluente, né, ele traz menos agressividade ao meio ambiente, porque as emissões de gases são menores do que a quantidade de caminhões que seriam necessários para mover a mesma carga, né? E o custo também da estrada, né? Quer dizer, você consegue economizar, né, uma via pública, uma rodovia, daquele grande massa de carga que vai ser transportada sobre rodas e vai trazer lá para o meio marítimo. Então, como no mar não tem esse problema, né? Então
o navio poderia exercer essa função da melhor forma possível. Sim, e sem contar a segurança, né? Isso, hoje a exposição que você tem num transporte rodoviário, né, com risco de roubo, né, um acidente, carga, né? São altíssimos, né? Então o seguro já é mais alto por isso. Sim. E aí quando você remete para o marítimo, você vê que a segurança aumenta, né? Então o índice de avarias são menores, então você consegue reduzir também o seguro, né? Além do frete, você reduz o seguro também. Sim, sim. Agora, a navegação de cabotagem, ela tem uma participação expressiva na movimentação de cargas internacionais, não? Sim. Na realidade, o mesmo navio da cabotagem, que ele vai servir a uma carga internacional que vai vir para o Brasil ou que vai embora do Brasil, né, ele vai também transportar a carga da cabotagem. Sim. Então, são duas cargas que ele pode transportar de uma forma eficiente. Ou ele pode se dedicar puramente à cabotagem, não quer se envolver com a carga internacional, ou então ele vai fazer um ajuste para levar as duas. Né? O ideal seria até isso, né? Se você consegue conciliar uma carga puramente nacional com outra que vai ser transportada de um porto a outro devido a uma operação internacional, né? E no qual só é permitido a bandeira brasileira. Então, trazendo uma carga, né, por exemplo, do Rio de Janeiro, mas essa carga vai ser destinada no final lá para Vitória, né, Porto de Vitória. Então, o navio de cabotagem faz Rio-Vitória, ele tem que levar essa carga por causa da decorrência da própria lei, né? O navio de bandeira internacional não pode. Não permite a navegação entre portos do mesmo país. Proibido, tá? Então, o navio de cabotagem que vai pegar essa carga, ele obviamente já vai trazer carga que ele está trazendo da própria cabotagem, de um porto nacional para outro, mas por ele fazer essas escalas, Rio de Janeiro e Vitória depois, ele também embarca essa carga, como bandeira brasileira. Obviamente, isso daí se chama um transbordo, né? Você vai fazer um transbordo de carga internacional. Sim. É uma carga que ainda não está liberada totalmente, né? E ela vai ser liberada só no destino final dela. Então, ela chega no Rio de Janeiro e vai aguardar uma conexão para o destino final dela, que é Vitória. Então, esse trajeto Rio-Vitória é um transbordo de carga que você vai fazer no Rio de Janeiro. Interessante, uma navegação de longo curso, né, sendo a carga descarregada no Rio de Janeiro, né, para um transbordo e o início de um regime de navegação de cabotagem até o seu destino final. Mas ela não perde a sua característica como carga internacional, nem nacionalizada ela foi. Ela apenas pegou um trânsito, né? A gente chama aí na parte aduaneira, né? Você faz uma DTA, um documento de trânsito, né? Você vai abrir um trânsito, né, aduaneiro para essa carga poder transitar de um porto a outro. Sim. Né? Sim. Então é um regime especial aduaneiro que você abre. Sim. Mas no final ela só vai ser liberada, nacionalizada lá no porto de destino. Sim. Tá? Então, e essa fatia do transbordo EBN, tem que ser EBN, né? Porque é um transporte entre portos brasileiros. Não exista nenhuma empresa EBN capaz de fazer esse trajeto. Sim. Aí a lei dá até uma concessão, né, de a bandeira internacional fazer. Tá? Mas isso é mediante autorização precária. Sim. Você tem que fazer toda uma requisição na ANTAQ, né, na Agência Nacional de Transporte Aquaviário, fazer uma solicitação de transferência de carga do Rio de Janeiro para Vitória através de um navio de bandeira internacional. E a ANTAQ isso é publicado, né? Circula. Vai circular no meio, né? Se alguma empresa brasileira de cabotagem quer fazer essa carga, né? Se ninguém se manifestar dentro de um prazo, aí abre-se uma possibilidade, uma autorização, né, para a empresa internacional fazer esse negócio. Entendeu? Transbordo é um conceito que o Brasil podia melhorar um pouco mais, né? Chegando um pouco no trabalho do Hubport. Você tem uma tese, né? Você tem um estudo, né? Um entendimento disso que é para melhorar, né, o transporte da cabotagem. Fala para a gente. Uma teoria assim de que o Brasil poderia, né, se inserir no cenário externo de uma forma assim competitiva, desde que ele consiga definir, né, o que é um hub port e o que é um porto alimentador, né? Então, na cabotagem você tem uma possibilidade ampla de ter portos alimentadores, mas se você analisar o cenário brasileiro hoje portuário, para você achar um hub port puro sangue, a gente chama eminentemente para servir de hub port, você já começa a ter muita restrição. Primeiro que o conceito do hub port é trazer economia de escala. Então, o armador internacional, ao invés dele ficar escalando vários portos, né, ao longo da costa, ele vai escalar 1 ou 2 portos no máximo. Os navios grandes, né,
as naves mãe, que chamam de mothership. Então, esses navios são navios grandes, para transportar 10 mil teus, né, no caso do container. Até hoje em dia tem navio de 15 mil teus, né, na Europa, circulando, na Ásia, e tem encomendado até de 18 mil já. Então, são navios muito grandes, para levar uma quantidade de carga muito grande também, mas um deslocamento mínimo possível. Então, essa seria uma economia de escala. Esse navio ele teria que ter toda uma condição especial de atracação, operação, e ele, nesse local, que é o hub port, ele seria alimentado pelos navios feeders, os navios menores, que vão trazendo a carga dos portos menores, seriam os portos alimentadores, né, para poder chegar no final e ter uma operação muito rápida desse navio grande, que ele também não pode ficar esperando a carga chegar, ele tem que atracar e operar. O que ele tiver que trazer da importação, ele vai descarregar, e o que ele tiver que carregar, vai carregar. Então, você muitos movimentos. E o porto tem que estar equipado para isso, né? Hoje em dia, a gente não tem um porto assim com tantos equipamentos que possam atender um mothership desse, né? Você tem muita dificuldade de atracar um navio maior de 350 metros. A maioria dos berços de atracação não passa de 600, 900 metros. Então, você vai atracar 2 navios mãe, você mata totalmente o porto. Você tem que deixar espaço para o navio menor atracar também. Entendeu? Então, hoje no cenário brasileiro... Não é possível ainda isso. Arriscaria dizer que alguns portos poderiam servir, mas com muita restrição ainda. Igual o Suape seria um porto, né, desde que melhore bastante a infraestrutura, né, a retroárea dele. Tem área para construir, tem área para melhorar, mas precisa equipar mais o porto para poder dar velocidade na operação. A parte burocrática também tem que ser mais simplificada com relação à liberação de carga, né? E esses navios eles também precisam de profundidade. Então, um porto não pode ser muito raso. Então, um navio grande desse precisa de 15 metros, né, de profundidade para mais. Não pode ser menos que isso. E se você analisar a realidade portuária brasileira hoje, pouquíssimos portos têm essa profundidade, 15 metros ou mais. Então, estão em processo de dragagem para recuperar uma profundidade, né, ou mesmo aumentar uma profundidade para se readequar à modernidade dos navios. Então, a maioria dos portos brasileiros hoje estão em processo de dragagem, alguns com problema de licitação, ou então complemento de verba. Então, iniciou a dragagem, mas parou. Então, está um problema sério esse do Brasil com relação à dragagem. Você não consegue fazer efetivamente uma boa dragagem e manter a profundidade do porto ao longo dos anos, né? Precisou aí ficar 10 anos quase sem fazer dragagem para depois o governo descobrir que os portos estavam todos assoreados, estavam com calados menor do que o projetado. Então, você teve que fazer uma dragagem emergencial e agora, para readequar os portos, você tem que novamente incrementar essa dragagem. Interessante. Agora, para a gente já partindo um pouco para a conclusão aí desses programas de cabotagem, quais seriam as medidas hoje no desenvolvimento da cabotagem no Brasil que a gente poderia pensar imediatamente? Eu vejo que a cabotagem é real, né? Ela já acontece pelos números que nós passamos já nos programas anteriores, né? Mas existe, parece que ainda uma cultura do rodoviário, né? Então, eu acho que a primeira conscientização, né, do usuário, né, de sair do rodoviário, sair dessa zona de conforto que hoje está confortável para ele, né, independentemente da estrada, do tempo que leva, já faz parte do seu planejamento, e ir um pouco para o marítimo completamente, cair de cabeça, né, objetivando, ele, com certeza a primeira operação que ele fizer com o transporte de cabotagem, ele não vai querer mais saber do rodoviário. Com certeza não. Né? Mas quais seriam aí essas medidas que a gente poderia implantar para realmente o desenvolvimento da cabotagem brasileira? O primeiro passo já está dado com relação à legislação. A legislação hoje em dia, com relação ao operador de transporte multimodal, você teve a legislação que foi a modernização dos portos, né? Tem várias legislações favoráveis, né? A EBN, tem o segundo registro. Então, são condições favoráveis e te dão segurança jurídica, né? Agora, a nível de mentalidade, tem que mudar. Realmente, o modal brasileiro, a matriz de transporte no Brasil hoje tem que sair do rodoviário, né, e atender mais a demanda marítima, porque uma situação insustentável hoje, né, inclusive com relação ao meio ambiente, né, a manutenção das estradas. Você tem que tirar a carga da estrada.
E mediante essas condições, né, você vai fazer uma análise de otimização dos modais disponíveis, né, ferrovia, você pode usar conjugadas, né, elas, né, a lei permite você fazer isso, então você pode sair do rodoviário, vai para o ferroviário, depois conecta no marítimo e lá depois faz o inverso, entendeu? Ou usa o transporte fluvial para depois conectar no marítimo e por aí vai. Então você tem elementos para poder melhorar essa qualidade, né, do transporte da carga e baratear o custo final. Por outro lado, a estrutura portuária tem que melhorar muito ainda para atender essa demanda de que é, né? Porto internacional para atender uma demanda de importação e exportação eficiente e quais os portos que vão fazer o papel de portos alimentadores. Tá? Não existe assim no Brasil ainda essa definição muito clara, né? Se um porto vai servir só para cabotagem e o outro vai ser só para atender a exportação e importação. Hoje o espaço é o mesmo. Hoje eles competem entre si. Né? Então, você tem que definir claramente isso, né? Com relação a outra coisa, a legislação também tem que ser, não a legislação em si, eu digo ao trâmite burocrático, né? De autoridade com relação à liberação de carga, facilitação. O despacho, né, da cabotagem, né? Você tem hoje um projeto que é o Porto Sem Papel, que está sendo aplicado, né, em vários portos com sucesso, mas ainda é uma ideia um pouco emblemática, porque ainda está em experiência, mas no futuro tende a remeter, né, toda essa parte de papel, manipulação de muitas licenças, né, físicas, migrar para o sistema. Então, você vai ter autorizações eletrônicas, né, toda essa burocracia vai se transformar na realidade em processos eletrônicos que são bem mais ágeis. Então, não precisa mais o operador, o agente marítimo fazer uma petição, né, no papel, levar para obter um carimbo, né, na autoridade. Já pode ser feito diretamente no próprio sistema, como é feito no Siscomex, né, hoje em dia, né, um sistema que atende o comércio exterior. Então você desburocratiza um pouco, mas o sistema tem que se falar, né, eles têm que se falar. O sistema do Porto Sem Papel tem que falar com os sistemas envolvidos, né? Não é simplesmente a alfândega não conseguir visualizar o que a autoridade portuária vê em outro sistema diferente. Então, tem que haver uma interligação de sistemas também, para poder a coisa acontecer. E também a parte de modernizar a construção dos navios, né, através de bons projetos econômicos, ecológicos, incrementar a construção naval no Brasil, tentar fazer isso daí, o convencimento da sociedade, porque é importante a sociedade ter essa consciência de que o Brasil tem um vasto mar, né, territorial aí para ser explorado e vai favorecer a todos, né, com relação ao preço final da mercadoria. Então, acho que é toda uma conscientização. Bacana. Realmente precisamos estar de frente, de encontro ao mar. Gostei muito da expressão que você disse que pelo transporte rodoviário, né, nós estamos de costa para uma costa brasileira tão grande, né, um transporte de navegação na área marítima, né, tão propenso, né, tão realmente com uma infraestrutura na água pronta, né? Sem necessidade de todos aqueles trâmites de estrada, todos aqueles problemas que hoje a gente conhece e a própria imprensa, né? A própria imprensa já vem desenvolvendo isso a cada dia nas suas notícias, né? Gerson, obrigado. Nós encerramos hoje realmente essa sabatina de cabotagem no programa Destaque Portuário. Nós agradecemos a tua presença, realmente para nós é um prazer ter sempre você com a gente, né? O Gerson Ramos, como nós dissemos já no primeiro programa, ele é um amigo, ele milita na área de Direito Marítimo Portuário, é ex-oficial da Marinha Mercante, hoje é sócio da Mar Treinamentos, né? Desenvolvendo aí alguns trabalhos de treinamento aí no setor portuário marítimo. Então nós queremos agradecer a tua presença, para nós é muito bem-vinda. Muito obrigado, Daniel. Eu que agradeço. E o programa Destaque Portuário encerra neste momento, agradeço a sua audiência, obrigado.